Bem-vindos à nossa sala. Vamos retomar, então, o estudo do Senhor da Mente. Vamos ao item número 52. Em nosso coração, não devemos abrigar muito carinho e apego em relação a algo ou alguém. Quem se descuida é vítima de tremendas aflições, como a pobre pomba. Determinada pomba construiu no bosque seu ninho sobre uma árvore, e aí viveu alguns anos com seu companheiro. Com seus corações unidos por laços de amor, o casal ia vivendo a vida familiar, passando os dias em íntima camaradagem, com os olhos fixos um no outro, ambos cuidando o bem-estar recíprocos. Naquele bosque, executavam juntos todas as ações, como descansar, pousar sobre os ramos, voar, dormir, falar, brincar e comer, sem a mínima preocupação e medo. Qualquer coisa que a pomba desejasse, ela encantava seu companheiro e era por ele tratada amavelmente. Ele imediatamente cumpria o desejo dela, ó rei, nem que fosse à custa de grandes esforços, pois era escravo do que sentia. Passando o tempo, a boa pomba pôs seus primeiros ovos na presença do macho. No seu devido tempo, daqueles ovos surgiram os filhotes, com frágeis perninhas e penas macias, e com os traços característicos esculpidos pelo poder inescrutável de Maia. O feliz casal, totalmente dedicado aos filhotes, educou os pequeninos, escutando-lhes os gorjeios e encantados com tão doces acentos. Os pombinhos mostravam-se alegres, e seus pais sentiam-se felizes ao ver suas asinhas tão suaves ao tato, ao ouvir seu canto, ao contemplar seus graciosos movimentos e vendo como eles se adiantavam para recebê-los quando o casal regressava trazendo comida. Tanto ele como ela, com seus corações interligados pelo amor e seduzidos por Maia, o forjador de aparências, criaram seus filhotes sem perspectivas mais altas para a vida. Certo dia, o casal saiu em busca de alimento para os pequenos, e com tal finalidade, estiveram vagando longo tempo pelo bosque. Um caçador, passeando ao acaso pelo bosque, deparou-se com os pombinhos, que revoavam próximo ao ninho, e armando-lhes uma cilada, aprisionou-os. O casal de pombos, sempre impaciente para agasalhar seus filhos, regressou ao ninho trazendo a comida. A pomba, vendo os filhotes presos na armadilha, atirou-se desesperadamente sobre essa, chorando e gritando ao mesmo tempo. A pobre pomba-mãe, que por causa do próprio Maia estava totalmente enlaçada aos seus queridos por tremendos laços de amor, caiu ela também dentro da armadilha, tudo porque viu aí seus filhotes presos. Não pôde evitar a cilada, pois estava fora de si, tanta era a sua dor. Seu pobre companheiro, vendo todos os seus queridos prisioneiros na armadilha, os quais se debatiam contra a garra da morte, seus filhos que amava mais do que a si mesmo, a sua amada esposa e companheira digna, começou a soluçar amargamente aflito. Ai de mim! Olhai quanta calamidade! Desgraçado e infeliz de mim! Para que me serviu ter me satisfeito e ter alcançado a perfeição completa de minha vida, meu lar, minha família, se esse lar, que cumpre com o objetivo tríplice da vida, desapareceu? Agora minha esposa e companheira amorosa, sempre afável e que me considerava como seu próprio Deus, subiu ao céu com seus filhotes queridos, deixando-me só e abandonado nesta casa deserta. Haverei de seguir vivendo neste lar abandonado, como um miserável e aflito, viúvo e sem filhos, quando a vida para mim
daqui por diante só poderá significar tristeza e desespero? E vendo a seus queridos presos na cilada mortal, o pobre e infeliz pombo também perdeu o juízo e atirou-se na mesma armadilha. Da mesma maneira, acontece com o rei, ou melhor, acontece com o homem de família, que não estando com os seus sentidos sob controle, se deleita com os pares de opostos, pensados, e crendo ser um pai de família exemplar, tanto ele quanto tudo que ele julga pertencer-lhe, caem na desgraça. Então a Fia leu uma historinha longa que está em diversos versículos do Bhagavata Puranas. A história da pomba, do pombo e dos pombinhos. A família perfeita. Antes de nós entrar no ensinamento em si, quero alertar para um detalhe. Reparem que o Monge, o Avaduta, vai narrando a história até de uma forma humana. Fala em amor, fala em poquiachão, fala em nascimento, fala em crescimento, fala em sentido conjugal, mas sempre dizendo: peso ao Maia, guiado pelo Maia, orientado pelo Maia. Ou seja, toda essa história, apesar de ter sido narrada de uma forma humana, ou seja, com os elementos e acontecimentos da vida material, para este Avaduta, tudo isso é uma criação de egos, maia, ilusão, e não uma realidade. E essa questão vale também para os seres humanos. Vou dar um exemplo. Veja bem, você estuda no espiritismo, nas mensagens dos espíritos, que o lar, a família, é o maior campo de provas para o espírito. Isso se é dito por praticamente todos aqueles espíritos que vieram trazer notícia. Bolas, se é assim, ou seja, se o lar, se a família constituída é o maior campo de provas para o espírito, é claro que essa questão de formação da família e de destruição da família não pode ficar ao acaso ou à vontade do ser humano. Porque se deixar pelo ser humano, ele não vai buscar a aprovação, e sim a realização humana. Então, só para começar todo o nosso estudo sobre família, que é o que vai ser estudado neste item, nós precisamos entender que a formação familiar, ou seja, o namoro, o noivado
e a determinação de casar com determinada pessoa não nasce nesta encarnação. É uma programação que o espírito traz antes da encarnação, porque ele escolheu o Zênelo de Povas, e o Zênelo de Povas será vivenciado com a união com determinado espírito. Então ele vai casar com o espírito que está pronto para ser o instrumento karmático da zelação, da ação karmática que aquele espírito precisa. Então, começando a falar sobre família, o próprio amor que liga marido e mulher é maia. É uma criação do ego para justificar a conscientização daquela união a nível racional. Então não há marido que ame mulher, nem mulher que ame marido. Isso é ilusão, isso é uma criação do ego para justificar na consciência racional aquela união. E a mesma coisa é válida para os filhos. Não nascem nesta família espíritos de acordo com a vontade do ser humano, nem espíritos ao acaso. Eles são programados para nascer na família que será o instrumento karmático. Então não há o meu filho, há um espírito em prova junto com você. Ele serve de instrumento a você e você serve de instrumento a ele. Então tudo que cerca a família, inclusive o chamado plano sentimental, ou seja, o amor entre os cônjuges e o amor dos pais para o filho e dos filhos para o pai, para os pais, é maia, é ilusão, é criação do ego. Como zelador de realidades que vão estar vinculada aos gêneros de prova que você pediu. E o homem lúcido sabe disso. Mesmo que ele venha a se casar com uma mulher, aliás, Paulo diz assim, né? Melhor seria se vocês não casassem. Mas se karmaticamente faz-se necessária a união, o homem lúcido não acredita nesse amor, nem entre ele o cônjuge, nem entre ele e os filhos. Ele sabe que aquela situação não é sustentada por vontades humanas, nem sustentadas por sentimentos entre aqueles espíritos. Mas aquela situação, o núcleo familiar, é sustentado por Deus para a aprovação de cada um. Eu ainda vou falar bastante desse assunto, mas se alguém tiver alguma pergunta, acho que deve ter, né? Gabriel está perguntando, parece que esse estudo sobre casamento e família já aconteceu em um emocionante encontro anterior. Na verdade, Gabriel, os temas vão se repetindo sobre outros prismas, né? Sobre
outras filosofias, outras chamadas religiões. E é interessante, moço, que aí nós vê que todos os mestres ensinaram a mesma coisa. Nós conversou isso quando Cristo disse que eu vim para jogar pai contra filho, filha contra mãe, nola contra sogra. Foi quando nós estudou isso que nós falou de família. Então veja, todos os mestres ensinam a mesma coisa. E as religiões, apesar de todos os mestres ensinarem, ainda continuam dizendo que o casamento é sagrado. Que o amor entre dois seres, não existe amor entre dois seres. O que existe é uma ilusão criada pelo ego. Isso precisa ficar bem claro, para nós deixar de cair nessa rede montada pelo ego, que é o tal do amor, que em nome dele se sofre muito, em nome dele se afasta muito de Deus. Vamos a mais um detalhe neste pedaço longo que a filha leu. Ele fala, o mestre, o Avaduta fala, que os filhinhos saem do ovo, crescem e vão tendo plumas pela força inescutável do Maia. Isso é outro detalhe importante. O desenho do corpo humano, com todas as suas características de saúde e doença, além das físicas, é maia, é ilusão. Sabe, não há um culpado pela criança ter nascido com problemas mentais. Não há um culpado pela criança ter nascido com baço atrofiado. Não há um culpado quando amanhã essa criança adulta perdeu uma perna. Não há culpado quando pai e mãe brancos têm um filho preto. Porque o desenho do corpo, incluindo as coisas, as características físicas e as doenças ou saúde, são maia, são criações do ego. E criações do ego que estavam predeterminadas antes da encarnação. Nenhum espírito vila tem problemas mentais por causa de falta de oxigênio. Fala direito, filha. Oxigênio no parto ou durante a gravidez. Porque senão a prova deste espírito estaria totalmente comprometida. Olha, imagine que este espírito veio para ser um desportista e de repente atrofia por uma doença qualquer suas pernas. Cadê a universalidade? Cadê o mundo material como elemento do mundo espiritual? Não existe lia. Então nós precisamos estar sempre atentos a isso. Primeiro, que não há a família, que não há os amores familiares. Segundo, que o filho que nasce como ele tem que nascer. Nasce do jeito que ele deve nascer. Este é o segundo detalhe. Se tiver a pergunta, por favor.
Já que não tem a pergunta, vamos ao terceiro ito deste texto longo. Reparem que a característica da relação que o Avadhuta cita é o apego entre os dois, a dependência de um com o outro e a dependência dos dois com o filho. O Avadhuta não está dizendo que o casamento é errado. O que ele está ensinando é que toda a construção do casamento, se é uma ilusão, a vivência desse casamento não deve ser realizada com apegos. Veja bem o ensinamento final. Por favor, filha, o último que você leu. Da mesma maneira, acontece com o homem de família, que não estando com os seus sentidos sob controle, se deleita com os pares de opostos e, crendo ser um pai de família exemplar, tanto ele quanto tudo que ele julga pertencer-lhe caem na desgraça. Então veja, este exemplo é de um pai de família que não tem os seus sentidos sob controle, ou seja, que não controla sua mente. É um homo decaído. Ele vive o casamento como se fosse marido e pai. E já o homem lúcido vive a relação sem se apegar a essas posições. E por isso não sofre. E por isso, se o casamento se rompe, ele não sofre. E por isso, se a experiência de um espírito chamado filho termina, ele não sofre. Então aí está o grande segredo para o senhor da mente. Muitos dizem que para se elevar é preciso não casar e nem ter relações sexuais. Mas isso é uma ilusão. Não há, se você pratica, não há problema de praticar. Se você está casado, ou pretende ou casa, não há problema no sentido da elevação espiritual. Agora, vivenciar a ilusão de Maya como realidade, aplicando os pares de opostos, mérito e demérito, bom e mal, certo e errado, bonito ou feio, aí sim você não consegue a elevação espiritual. Então dessa história toda nós tiramos a seguinte conclusão: o homem lúcido domina a sua mente para não crer na realidade da vida familiar que o ego cria. O homem lúcido não aceita a possessão sentimental que a vida de casado cria, que a vida familiar cria. O homem lúcido não espera que seu filho seja o mais bonito, o mais limpo, o mais elevado, o mais perfeito, e viver com o seu filho, seja da forma que ele for, um relacionamento de espírito para espírito, dando ao outro a liberdade de ser, estar e fazer o que quiser. Este é o ensinamento que o Avadhuta nos traz
e que ele aprendeu com a pomba. Achei um homem lúcido. Se tiver a pergunta. Bem, deixando as brincadeiras de lado, né, Gabriel? Vamos ao item 74. Eu esqueci de explicar, na verdade, a historinha da pomba foi do 52 ao 73. Aquele que conseguiu nascer na condição de ser humano e que possui uma porta aberta para a imortalidade ou libertação final, e que é o reto entendimento ou a intuição ou prana e também a fé, mas que, como a pomba, preocupa-se somente pelo que se refere à sua família, é considerado como um filho pródigo, alguém que decaiu de seu antigo estado de plenitude. Veja bem, primeira coisa, aquele que nasceu numa situação humana, mas que possui uma porta aberta para a eternidade. Só aí nós já temos uma distinção. Existem espíritos que nascem na condição de humano, mas não têm porta aberta para a eternidade, para o universo. São os chamados ateus, os céticos, aqueles que, para quem apenas a vida material serve, aqueles para quem apenas a vida material e a realização, a satisfação na vida material serve. Já os que têm a porta aberta são aqueles que se dizem buscadores de Deus. São os religiosos, aqueles que frequentam igrejas, que frequentam centros, que frequentam terreiros de umbanda, templos. Sabe, aqueles que dizem que querem aproveitar essa encarnação com o sentido de elevar-se. Para estes, o Krishna tem um recado, que é o finalzinho deste ensinamento. Aqueles que dizem que buscam a Deus, mas que não controlam os seus sentidos, ou seja, as criações do ego, são como o filho pródigo, que recebe do pai uma grande fortuna, e ao invés de trabalhar essa fortuna em prol da própria família, sai para gastar estes bens em benefício próprio. É o caso da parábola do filho pródigo. Vamos entender isso direitinho, porque aliás isso também está na Bíblia. O moço que me falou que nós já tinha conversado, também está na Bíblia. É a história dos talentos, os 3 talentos. Sabe, quando o ser humano tem um ego que é aberto para o infinito, ou seja, que cria verdades, paixões, desejos relativos à elevação espiritual, isso é um tesouro. Ele tem
já tem uma motivação espiritual agregada ao seu ego. Mas, no entanto, Sega aqui, ele toca essa motivação espiritual pela motivação pessoal. Vai querer ser um bom pai, vai querer ser um bom marido, de acordo com as regras e normas humanas. Vai querer ser um bom profissional, vai querer ter uma bela estampa. Este está desperdiçando o dom de Deus que está agregado no ego, da busca da felicidade incondicional, da busca da elevação espiritual, desperdiçando isso, usando para obter prazer, para se autorrealizar, acreditando nessas coisas que o ego quer. Então, filhos, e este é o último versículo deste capítulo, o último que fala sobre o homem lúcido. Nós precisamos ter isso em mente. O homem lúcido, que já é por natureza um buscador, controla a sua mente para não desperdiçar essa tendência da busca espiritual. Controla a sua mente para não levar essa busca espiritual para realizações humanas. Ser um bom espírito sendo um bom pai. Alcançar a elevação espiritual sendo um bom marido. Ele reconhece que essa tendência de buscar a Deus é um dom que está no seu ego e que deve ser trabalhado para a elevação espiritual, pela elevação espiritual, e não para realização de fatores humanos. Nós estudamos isso neste capítulo. O homem lúcido não se autorrealiza por coisas materiais, mas ele se realiza em Deus, por Deus e com Deus. Então, quem tem a sua porta aberta para o infinito, para não ser como o filho pródigo, que sai e gasta tudo, a grande questão é: eu, ao vivenciar a função de pai, estou de bem com Deus? Estou na graça de Deus? Eu, ao vivenciar a função de marido, estou na graça de Deus? É assim que trabalha o Senhor da mente para controlar as criações do ego, que estão sempre querendo unir a elevação espiritual a realizações materiais. Se tiver pergunta, se não, daqui a pouco nós vamos para outro capítulo.